Flamengo tá no mercado. Só nome de peso pro Flamengo. Para, Flamengo. Não precisava tanto. Na falta de opções, o Flamengo vai lá e traz jogadores caros, conceituados. Que coisa, hein? Ai, ai. Chegar junto, nação rubro-negra. Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu. Vamos falar muito hoje sobre o jogo de amanhã do Mengão, chororô dos antes. Então fica ligado aí, não perde nada. Não se esquece de deixar seu palpite também. Deixa aquele likezinho, aquele comentário da cidade que você está nos acompanhando. Os créditos estão todos na descrição do vídeo e vamos nessa. Então, os últimos 15 confrontos entre Flamengo e Vasco, faz 3 anos. A última vitória foi no dia do Vasco, né? Foi no dia 5 de março de 2023, foi 1-0 no Campeonato Carioca. Mas são 10 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas essa vitória. André, o retrospecto do Flamengo é muito melhor, por motivos óbvios, mas um Flamengo que tem muitos desfalques, um Vasco que vem empolgado com o jogo da Sul-Americana. Ainda assim, e mesmo sendo clássico, é um jogo à parte, ainda assim é um Flamengo muito favorito. Muito favorito. O momento do Flamengo é muito bom, né? É claro, perdeu o De Arrascaeta, é uma queda técnica muito sentida, mesmo porque ele vinha recuperando a cada atuação o futebol espetacular que ele mostrou na maior parte do ano passado e ainda não tinha mostrado em 2026. E o Flamengo com ele é um time muito mais difícil de ser marcado, muito mais difícil de ser enfrentado e contido, né? É uma situação bem diferente quando o De Arrascaeta está em campo, mas infelizmente pelos próximos 9 jogos ele não estará. Mas o elenco mais profundo do futebol sul-americano tem todas as condições de manter o seu nível competitivo, mesmo que não haja nesse elenco um jogador da altura do De Arrascaeta em relação à função, né? Então, não tem no elenco do Flamengo, e se procura essa possibilidade desde 2019, para substituição pura e simples e o desenho do time se manter, né? A questão da performance individual desse substituto ser parecida com o que seria se o Arrascaeta estivesse em campo. Não dá para fazer isso, mas dá para manter a ascensão que o time vem mostrando. Mesmo não tendo vencido fora de casa na Argentina pela Copa Libertadores no meio de semana, o Flamengo é um adversário superior ao Vasco e o normal seria o Flamengo vencer esse jogo. Mas o futebol nem sempre respeita o normal, muitas vezes ele prefere o que é anormal e muitas dessas vezes acontecem quando acontecem os clássicos e os jogos que são diferentes dos outros. O Gustavo dizia agora há pouco aqui que por mais que o Vasco esteja pelo menos passando os sinais, né, de querer se desvencilhar da Copa Sul-Americana, um bom resultado no meio de semana, vitória por 3-0. Aparentemente, o futebol que o Vasco joga na Sul-Americana é um futebol de quem quer tratar a competição a sério. Mas no Campeonato Brasileiro é hora de também se levantar depois da derrota para o Corinthians e não existe nenhuma ocasião melhor do que um clássico de tanta rivalidade e tanta história quanto esse. Pois é, o Renato descansa na Sul-Americana, pelo menos nos próximos agora 2 jogos, ele está suspenso, né? E aí ele vai e joga toda a sua energia no Campeonato Brasileiro, está precisando também. Mas é curioso que a vitória do Vasco sobre o Olímpia, a boa vitória que a gente está vendo aqui, agora não mais, né? Mas que a gente estava vendo os lances por 3-0 e a boa campanha da Sul-Americana, elas geraram ontem no torcedor Cruz Maltino uma boa sensação, não só pelo resultado, mas pela boa atuação do Vasco. E olhando para valores individuais que saltaram ali ontem aos olhos do torcedor, nessa tentativa de encontrar caminhos para o Vasco, depois da saída de jogadores importantes, a troca de técnico, etc. e tal. Por exemplo, o Johan Rojas é um jogador que ganhou a 10 depois que o Coutinho foi embora. Claramente é um jogador que trabalha muito bem a bola, com muita qualidade técnica, mas com um nível de intensidade um pouco mais baixo, ainda buscando o seu melhor lugar no time, não é um titular do Vasco, fez um belo jogo. O Adson, acho que foi a grande notícia da vitória do Vasco sobre o Olímpia, ocupando o lado direito do ataque. O Adson é um jogador que, longe de ser brilhante, mas ele é uma formiguinha, ele não para, ficou um tempo machucado, tirou muito do ritmo de jogo dele, agora tentando recuperar esse espaço. E eu até acho que isso vira um certo dilema para o Renato para o jogo de domingo, porque, sim, as respostas dadas em campo mostraram um Vasco melhor contra o Olímpia, mas é um time leve, um time quase todo reserva, um time leve demais, talvez, para se enfrentar ao Flamengo. Então, talvez
os bons sinais da vitória sobre o Olímpia não indiquem o melhor caminho para se enfrentar o Flamengo na fase que o Flamengo está. Eu acho que esse é o dilema que o Renato tem que encontrar, algum nível de equilíbrio, proteger mais o time em algum setor e talvez optar ou pelo Rojas ou pelo Adson para tentar beber um pouco da fonte das boas notícias do jogo contra a equipe do Olímpia. Mas há claramente uma diferença, não só técnica, porque isso é evidente, mas de nível de futebol. O Flamengo vem num momento muito bom do ponto de vista técnico e o Vasco vem batendo cabeça por aí. É uma larga vantagem para o Flamengo que vai ser colocada à prova no Clássico do Maracanã. No Flamengo, que enfrenta o Vasco neste domingo no Maracanã, o problema é outro. Jogadores muito importantes estão contundidos. Arrascaeta fraturou a clavícula direita no jogo contra o Estudiantes pela Libertadores e vai parar por pelo menos 50 dias. Já Paquetá se recupera de um edema na coxa esquerda. Menos mal para o técnico Leonardo Jardim, que Emerson Royal está liberado, apesar do trauma que sofreu no nariz, também no duelo diante do time argentino. Carrascal suspenso não joga. Léo Pereira, recuperado de um corte na canela, é dúvida. Estou me recuperando, estou bem, hoje voltei para o campo e espero me recuperar ainda mais para que eu possa estar no domingo. Estarei lá, jogando ou no banco. Já o Vasco, que não vence o Clássico há 13 jogos, poderá contar com o Thiago Mendes, absolvido pelo STJD após críticas contra a arbitragem no duelo diante do Corinthians. E a expectativa gira em torno da escalação ou não de Adson como titular, depois de participar dos 3 gols da equipe na vitória sobre o Olímpia pela Sul-Americana. O Adson vem evoluindo, sim. E o Renato gosta de dar oportunidade aos jogadores que vêm evoluindo. Quero contar também sobre a última chance que Pedro terá para estar na Copa do Mundo. Para completar, o Flamengo sendo provocado de novo por Leila Pereira. Já o Flamengo acaba de assinar um contrato de 150 milhões de reais, grana que vai torná-lo ainda mais rico na comparação com seus concorrentes. Conta também da lesão de Arrascaeta, correndo enorme risco de ficar fora da Copa do Mundo. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Arrascaeta dificilmente jogará a Copa do Mundo. O meio atacante do Flamengo se machucou nos primeiros minutos da partida contra o Estudiantes nessa quarta-feira na Argentina. Ele sofreu uma queda e quebrou a clavícula. Foi levado para um hospital na Argentina, voltou ao Rio de Janeiro e passa nessa quinta-feira por cirurgia. Cirurgia tem a intenção de acelerar o processo de recuperação, mas o Arrascaeta não deve estar à disposição antes de 45 a 50 dias. Na teoria, sem prazo para jogar a Copa do Mundo, em mais ou menos 45 dias a Copa já estará começando. A única chance de o Arrasca fazer parte da seleção uruguaia é se houver um entendimento da comissão técnica da seleção uruguaia de que ele é tão importante que vale a pena levá-lo, correndo o risco de ter o Arrascaeta apenas nos últimos jogos da fase de grupos e eventualmente no mata-mata. Para o Flamengo, o prejuízo já está claro e é alto. São 9 partidas de ausência até a Copa do Mundo. Ele não enfrenta o Vasco em casa, além de Independente Medellín, Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense, Estudiantes, Palmeiras, Cusco e Curitiba. Para completar, contar que o Flamengo empatou com o Estudiantes, empate com sabor de derrota. O Flamengo sai na frente, cria oportunidades para fazer o 2-0. O gol do Flamengo foi marcado pelo Luiz Araújo em mais uma assistência do Bruno Henrique. Na etapa final, o Estudiantes empata. Há muita reclamação dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo em relação à não expulsão de um atleta do Estudiantes e todos batendo na tecla de que o Estudiantes passou dos limites em relação à agressão. Inúmeras entradas faltosas e violentas. No fim das contas, com esse resultado, ao menos o Flamengo segue na liderança do grupo, são 7 pontos conquistados contra 5 do Estudiantes, 1 do Independente Medellín. E o Cusco ainda não tem ponto, Independente Medellín e Cusco se enfrentam nessa quinta-feira. Everton, Cebolinha e Gustavo Scarpa interessam ao São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol tricolor e posso assegurar que Scarpa está descartado, mas Cebolinha interessa bastante. Deixa eu começar falando sobre o Scarpa, contrato no Galo até dezembro de 2027. Jogador de 32 anos de idade está fora dos planos do Atlético, que topa negociá-lo, mas pede algo na casa dos 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 23 milhões de reais, com o detalhe de que o Scarpa ainda ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ouvi desse dirigente do São Paulo, abre aspas,
Não vamos contratar o Scarpa, fecha aspas, nome descartado no Morumbi. Em relação a Cebolinha, contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, o Fla vai ter a última chance de arrecadar algum dinheiro com o atacante no meio do ano. Se não o vender, vai perder o Cebolinha de graça, com a lembrança de que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Quero contar que há no São Paulo alguém que gosta demais do Cebolinha, ele é o Rui Costa, o executivo de futebol do Tricolor. Foi o Rui quem ajudou o Grêmio a contratar o Cebolinha do Fortaleza, e foi o Rui quem cuidou do primeiro contrato profissional do Cebolinha com a camisa do Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta da ideia de contratar o Cebolinha, embora admita ser uma negociação extremamente difícil, por conta do salário bem acima de R$1 milhão por mês, por conta da vontade do Cebolinha acertar um contrato ainda melhor do que o atual, além dessa questão financeira. Se contratá-lo na metade do ano do Flamengo, São Paulo vai precisar desembolsar algo na casa de 3, 4 até 5 milhões de euros, dinheiro que não existe no Morumbi nesse momento. Para completar, queria perguntar se você preferiria ter Scarpa ou Cebolinha no Fla. Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Flamengo acaba de assinar um contrato que vai lhe garantir 150 milhões de reais a mais do que seus concorrentes de Libra. Só para refrescar sua memória, a Libra é aquele grupo formado por times da Série A que discutem direitos de transmissão. Desde a temporada passada, o presidente BAP tem batido na tecla de que o Flamengo merecia ganhar mais dinheiro, até porque a partir do momento em que foi criada a Libra, só o rubro-negro perdeu grana, cerca de 100 milhões de reais por ano. Todos os outros tiveram um acréscimo financeiro. O BAP bateu, brigou, chegou a bloquear na justiça receitas dos demais parceiros da Libra e no fim das contas todos concordaram com um aporte de 150 milhões de reais para o Flamengo até 2029. São 4 parcelas de 37 milhões e meio de reais. Serão pagas em 2026, em 27, em 28, em 29. Esses 150 milhões a mais para o Flamengo vão ser descontados da receita total da Libra. O restante do dinheiro vai ser dividido, 40% de forma igual, 30% de acordo com a classificação final a cada campeonato brasileiro e 30% de acordo com a audiência dos times. Só para fechar o noticiário do Fla, contar aqui, Arrascaeta com clavícula quebrada, Carrascal suspenso e Paquetá machucado são baixas certas para a partida contra o Vasco, clássico desse final de semana. Arrasca pênalti. Dybala fechou com Boca Juniors. Bora falar um pouquinho sobre o Dybala? A ESPN Argentina contou que não existe um acordo fechado, mas existe um encaminhamento, né? Um acordo de palavra, como eles chamam lá na Argentina, né? E o Dybala tem contrato com a Roma até 30 de junho, tá? E aí que vem a notícia que nos interessa. O Dybala, desde o ano passado, já se sabia que ele dificilmente teria o contrato renovado na Roma. E ele trabalhava com alternativas para poder sair do futebol italiano. E o Flamengo era um dos interessados. Esse interesse tem muito a ver com as presenças do Danilo e do Alexandro no Fla. Danilo, Alexandro e Dybala jogaram bastante tempo juntos na Juventus, extremamente próximos. A amizade que vai além deles, né? As famílias são próximas, os filhos são próximos, enfim. E o Danilo e o Alexandro fizeram muita força para que o Dybala fosse no Flamengo. Cheguei a ouvir que a esposa do Dybala até esteve no Rio para tentar entender um pouquinho das condições, moradia, escola, enfim. Mas o que eu percebi é que o Flamengo nunca olhou para o Dybala como uma alternativa extremamente interessante. Isso era mais dos atletas do que propriamente da diretoria. E aí, com o interesse do Boca, as coisas deram uma bela avançada e o Dybala, de fato, tem grande chance. Sobre Cebolinha, o Rui Costa que levou ele do Fortaleza para a base do Grêmio, eu não lembrava disso. Inclusive, ele fez o primeiro contrato do Cebolinha no time de cima. Interessante. Rodrigo Wendrick. Boa noite, quero saber se o Douglas, lateral do Zenit, pode vir para o Flamengo. Douglas Santos tem contrato até junho do ano que vem. Titular absoluto por lá, tem muito moral, pode até jogar na seleção. Pode não, estará na Copa do Mundo na seleção, né? Até porque toda vez que foi testado deixou boa impressão. O Douglas já deixou claro para o pessoal lá do Zenit que fica só até o fim do contrato. Ou seja, a partir de janeiro do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para clubes daqui. Queria que você
fosse presidente, dono da Portuguesa, fizeram uma proposta para a Portuguesa ganhando mais que todos, se você iria recusar. Não, certamente, Sandro, eu defenderia o meu clube, mas o Sandro está batendo na tecla de que o Flamengo, de que o BAP agiu certo. Cara, ele tem que defender os interesses do Flamengo, não tenho a menor dúvida disso. Mas quando ele vai à justiça pedindo bloqueio das receitas dos outros clubes, ele não está sendo... Cara, eu acho que há outros meios de você tentar mostrar que o Flamengo merece receber mais, e eu até acho que o Flamengo merece receber mais que os outros, porque o Flamengo tem mais audiência, porque o Flamengo tem mais assinantes do pay-per-view, mas, cara, será que precisava recorrer a uma decisão na justiça que bloqueia o dinheiro dos outros clubes? Enfim. Então é isso, nação rubro-negra, encerrando esse giro de notícias do Mengão. Agora falar aqui sobre um baita reforço que pode pintar na Gávea. Léo Cienza se destaca pelo Southampton, entra na mira do Flamengo para o lugar de Everton Cebolinha. Atuando pelo Southampton na segunda divisão da Inglaterra, o brasileiro é um dos destaques positivos, com 7 gols e 10 assistências. O brasileiro Léo Cienza, um dos destaques do Southampton na segunda divisão da Inglaterra, está na mira do Flamengo. A informação foi compartilhada pelo perfil Futeverso e noticiado pelo portal Jornal do Fla. O interesse do Flamengo no ponto esquerdo surge com a possibilidade da saída de Cebolinha, que está em fim de contrato e pode deixar o clube carioca no meio do ano ou no final da temporada, em dezembro. Léo Cienza está sendo avaliado pelo departamento de futebol do Flamengo após sua grande temporada na Inglaterra pela Championship, segunda divisão da inglesa. O brasileiro soma 7 gols e 10 assistências na campanha do Southampton, que luta para subir para a Premier League. Defendendo as cores do Southampton desde o começo da atual temporada, Léo Cienza é avaliado em 10 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais, pelo site Transfer Market. O contrato com o Southampton prevê um acordo até 2029. Na carreira, Cienza começou no Lajadense, do Rio Grande do Sul, mas viveu todo o seu auge na Alemanha, onde defendeu as cores do Schalke 04, time B, FC Magdeburg, SSV Ulm e, por último, Heidenheim. Após destaque pelo Heidenheim, o clube no qual marcou 9 gols em 40 jogos, além de 6 assistências, Léo chamou a atenção do Southampton, que o contratou pagando cerca de 60 milhões de reais pelos serviços do brasileiro, incluindo bônus. Essa não é a primeira vez que o Flamengo se mostra interessado em um atacante da segunda divisão da Inglaterra. Em 2025, Mike Johnston, ponta esquerdo escocês que atua no West Brom, chegou a ficar próximo de trocar a Inglaterra pelo Brasil. O Flamengo, no entanto, desistiu de contratá-lo após a repercussão negativa e encerrou as negociações com o jogador, segundo informou o Globo Esporte. Então é isso, nação. O que vocês acham aí do possível reforço do Flamengo? Já deixa aí embaixo. Deixa aí embaixo o palpite para o jogo de amanhã. Não se esquece daquele likezinho na humildade. Comenta a cidade que você está nos acompanhando também. Os créditos estão todos na descrição do vídeo e falou!